Um dos atletas símbolo do MMA brasileiro, Anderson Silva, se recupera bem depois de passar por uma cirurgia às pressas para resolver uma inflamação na vesícula biliar. As artes marciais mistas, conhecidas pela sigla MMA, incluem golpes de combate em pé e técnicas de luta no chão. O esporte tem conquistado o público brasileiro e ganha cada vez mais adeptos em território nacional. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Isso mesmo, e o Viva Voz conversa hoje com o Ivan Segata. Ele é lutador de MMA, também é policial militar. O Ivan já venceu 6 campeonatos catarinenses e 2 gaúchos de boxe chinês. Obrigada pela presença, Ivan. Bem-vindo. Obrigado. É bom estar aqui. Legal. Ivan, olha só, a gente quer conhecer um pouquinho da tua história. O que exatamente te atraiu para o MMA? Conta um pouquinho da tua história nesse esporte. O MMA, eu já acompanhava ele desde daqueles primórdios, né? Da fita cassete, quando chegava nas locadoras, lá em, acho que 1993, 94, né? O símbolo para o Brasil, eu acho que até hoje é o Royce Gracie, né? Que naquela época não tinha divisão de peso, chamava-se Vale Tudo, né? Num sentido que valia todas as artes marciais, né? Então eles até anunciavam as lutas, não muitas vezes dando ênfase no atleta, mas sim na arte marcial dele, né? Muay Thai versus Karatê, Jiu-Jitsu versus Muay Thai, né? Só que era pouco divulgado, difundido, então a gente não tinha tanto acesso, né? Então eu fui me especializando no Wushu, né? Que é o boxe chinês, né? É uma parte de combate do Kung Fu, né? E fui participando dos campeonatos regionais de boxe chinês, fui conseguindo as minhas vitórias, aí fui disputar o primeiro catarinense, e até que eu consegui os 6 campeonatos catarinenses, 2 vezes campeão gaúcho, né? Teve outros campeonatos regionais importantes que eu também ganhei. E quando, por causa do UFC, o MMA começou a ser mais divulgado e a gente ter mais acesso, então começaram os eventos nacionais, né? E eu vi que se eu quisesse mesmo, e com apoio óbvio da família, da equipe, eu teria condições também de estar lá, né? Então eu botei como meta, né? Comecei um treinamento um pouco mais intenso e logo surgiu uma oportunidade de eu estrear no MMA como, né, a primeira luta já no profissional, né? E meti a cara, né? Meus mestres na época, o professor Wesley e o professor Limírio, que é o meu mestre de boxe chinês, me deram muita força, né? A minha esposa, mãe, pai, filhos, todo mundo deram força, que eu gosto disso. Aí eu fui lá, como a gente costuma falar no meio, né? Fomos para pancadaria e graças a Deus deu certo, eu ganhei a primeira luta, né? E estou aí até hoje. Muito bom. Ivan, já para aproveitar então, né, nessa primeira experiência com MMA, como é que foi isso sua prática com boxe chinês? Agora vão enfrentar pessoas com outras artes, com uma mistura, né, de elementos de luta. Como é que deu um pouco de medo ou estava bem confiante? Como é que foi esse primeiro momento? A preocupação justamente era essa, né? De eu vir de um esporte que o boxe chinês é um esporte de trocação, que a gente chama. Então, como a luta se dá sempre em pé, né? Usando socos, chutes, joelhadas, cotoveladas e alguma coisa de projeção. E poderia estar lutando com um atleta que tem muita técnica no chão, que não era a minha praia ainda, né? Mas mesmo assim, o meu mestre de jiu-jitsu, o professor Wesley, ele me deixou bastante confiante, né, no treino que eu estava fazendo. Aí, por sorte, o meu adversário também era um cara da trocação, um pouco mais experiente no chão, mas era um cara da trocação. E, por coincidência, eu levei a luta para o chão, né? E consegui um nocaute técnico daí no chão por cima. Mas, então, o MMA tem disso, né? Tu começa no teu jogo e, às vezes, tu tem que recorrer para uma opção um pouco melhor para ti naquele momento.
Ivan, aproveitando, explica pra gente já, de uma forma resumida, como é que são as regras de uma luta de MMA? No profissional, geralmente são 3 rounds, né? De 5 minutos por um intervalo, né? Então, esporadicamente, quando um evento faz uma disputa de cinturão ou um GP, alguma coisa, muda. Mas geralmente é isso, 3 rounds, 5 minutos por um intervalo. Não pode mais chutar o adversário no chão. Quando ele está no chão, a gente não pode mais chutar o rosto do adversário, nem da joelhada. E as cotoveladas não podem ser de cima para baixo. Elas têm que ser sempre em arco, né? E nunca de cima para baixo, como se fosse do teto para o chão, né? Olha só, é que assim, é muito pouco tempo, mas é muito intenso, né? Como que você, Ivan, como é que você se prepara? Como é que são os treinos para você encarar esse momento que é uma explosão, né? É bem como tu falou mesmo, assim, aquele momento ali se falar nos 3 rounds, são os 15 minutos mais intensos, né? De toda a parte do atleta, desde a preparação até a luta. E a preparação, o que acontece? Envolve muita coisa, não é só a questão de treinar a luta em si. A gente tem que ter uma preparação física, né? Uma preparação de força, uma preparação de explosão muscular, de resistência muscular, né? Tem que ter uma preparação psicológica, porque a gente tem que trabalhar com a hipótese de chegar lá e ser nocauteado muito rápido, ou nocautear muito rápido, e achar que eu todo aquele treino, cheguei aqui 1 minuto, 30 segundos, né? Então tem que ter toda essa preparação, né? A família influencia muito, pelo menos no meu caso, todas as lutas que eu fiz, a família do meu lado tipo assim, o que dava mais força para mim é a família, entendeu? De querer deixar eles orgulhosos daquilo que eu estava fazendo. Então, e com certeza, assim, em relação a cansaço, digamos assim, o treinamento é bem mais pior do que a própria luta, assim, porque o treino tu vai até a exaustão, e não são só 15 minutos, né? São horas e horas, e são todo dia, não tem descanso. Como é que é o teu esquema de treino? Quando eu me preparo para uma luta, eu tento, na medida do possível, conciliar com a minha outra profissão, né, que eu sou policial militar, Claro. De fazer no mínimo de 4 a 5 horas de treino por dia, né, e sem descanso, de domingo a domingo. Forte. E voltando então à parte da família, eles não ficaram um pouco preocupados a gente sabe que tem técnica, tem preparo, mas de acabar se machucando, ou do cansaço, algo assim? Como é que a família lidou nesse momento? E sempre tem aquela preocupação, né, como tu mesmo falou, apesar da técnica, de a gente já estar acostumado com aquilo, de repente saber absorver um golpe, ou se preparar para receber um golpe. Mãe, esposa, né, minha sogra também, ela se preocupa muito comigo. Então, essas 3 pessoas, principalmente, mãe, esposa e sogra, assim, elas ficaram muito apreensivas. Assim, tu vai se machucar, tu pode quebrar uma perna, pode quebrar a cabeça. Mas até porque elas também não tinham muito conhecimento de como que é o MMA, né? Hoje, já tem um posicionamento mais diferente, né? Já está mais habituado. Graças a Deus, meus filhos treinam comigo hoje MMA. Minha esposa também treina, né? Então já sabe como é que funciona mais ou menos, mas a preocupação sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Porque pode machucar de verdade, né? Pode. Tem isso, né? Também, né? Tu comentou ali do Anderson Silva, né? A gente viu o caso ali da revanche que ele fez com o americano, que ele quebrou a perna. Pois é. Não é comum de acontecer, mas pode acontecer. Claro. Né? Agora, Ivan, como é que você avalia o MMA brasileiro neste momento? Porque virou já um esporte espetáculo, né? Eu acho que já tem esse status, a população, o público curte muito, tem muitos adeptos, né? Como é que você avalia o esporte? Na minha opinião, assim, o esporte ele tá se abrindo muito e o que está acontecendo? Está restringindo, às vezes, aquela oportunidade que os atletas tinham de crescer, porque tem muito atleta, entendeu? E o prejuízo que isso trouxe para quem está querendo viver do esporte, né? Que infelizmente não é o meu caso, né? Eu até gostaria de viver do esporte, só fazer isso, que é uma coisa que eu amo fazer.
É que tem muito atleta. Então, assim, aí reduz o preço de quanto eles te pagam para lutar, reduz um monte de coisa, reduz patrocínio, o pessoal fica meio desacreditado, porque daí tem muito evento, muito lutador, o pessoal que treina já disse que é lutador, entendeu? Então, hoje fica aquela coisa, era igual futebol, né? O cara vai ali, joga uma pelada, no final de semana diz que é jogador. E a gente sabe que para ser profissional e viver daquilo é diferente. Então, nesse sentido, ele está trazendo um prejuízo para os atletas que realmente querem viver do esporte. E em termos de qualidade técnica dos atletas? Não, a qualidade técnica é bastante boa, assim, é alta, assim. A gente vê que tem aqueles atletas que estão lutando no profissional, mas eles têm um nível amador, né? Porque não vivem daquilo, né? Pessoas, de repente, até como eu, né? Que tem um serviço, então não tem aquele tempo todo para se aperfeiçoar. Mas, no geral, assim, tem muito atleta bom. Se o UFC, de repente, mudasse a política deles de contratação, com certeza o Brasil ele teria muito mais atleta de MMA do que o próprio Estados Unidos ou outro país. Já vou aproveitar para fazer a comparação, então, como é que tá os atletas brasileiros, como é que eles são vistos no exterior? O Brasil ele é visto assim como grandes lutadores, né? A maioria dos lutadores que estão em eventos internacionais, eles são muito respeitados, né? E a gente tem uma fama muito grande do nosso jiu-jitsu brasileiro, né? Como eu falei no início, ele começou lá com Royce Gracie em 93, né? Que lutou com um cara até, eu acho que 60 ou 70 quilos mais pesado que ele conseguiu vencer pela técnica do jiu-jitsu. Então a gente é muito forte nessa arte marcial, o jiu-jitsu, que é a luta agarrada, né? Então por conta disso a gente tem muito respeito lá fora, né? E conciliando hoje com a gente teve escolhido como o melhor técnico de trocação, se não me engano foi o Rafael Cordeiro, né? Que é um treinador de Muay Thai e boxe. Então a gente é muito bem visto lá fora, assim. Muita gente vem para o Brasil ou frequenta academias brasileiras, né, de brasileiros lá no exterior para aprender as nossas técnicas. Bacana. Ivan, você falou aí do Muay Thai, do boxe chinês, e eu já queria aproveitar para você explicar assim, quais são as especialidades dos lutadores de MMA. No geral, quais são as principais artes marciais que eles são especialistas? No geral, assim, todo lutador de MMA hoje ele tem que ser um pouco especialista na parte de trocação, que é a luta em pé, né? E tem que ser um pouco especialista no chão. Quando eu digo assim, um pouco especialista, ou é ou não é, né? Especialista, não tem um meio termo. Eu digo, ele tem que saber aquela arte da luta agarrada e a arte da luta em pé. Até porque a luta começa em pé, não tem como fugir disso, né? E geralmente a luta vai pro chão. Cedo ou tarde vai pro chão. Então, tu tem que saber. Aí vai da disponibilidade do que tu tens para treinar, de botar outras lutas junto. Então, tem gente que treina o jiu-jitsu e o wrestling, a luta livre, né, o grappling. Tem gente que faz o karatê, faz o boxe, faz o taekwondo, entendeu? Sim. Ivan, na tua opinião, algum atleta pode, vamos supor que ele lute, eu vou citar uma, sei lá, taekwondo aqui, uma arte marcial aleatória no momento. E vem alguém, sei lá, de jiu-jitsu, por exemplo. Dá para dizer, esse tem mais especialidade nessa arte, ele leva um pouco mais de vantagem com relação ao outro ou não? Dá. Até a gente sempre escuta os comentaristas desse canal TV que transmite, né, os eventos de MMA. Ele sempre bota ali, o ponto fraco desse atleta é a trocação. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que entrar com uma estratégia de aproximar e derrubar o seu adversário. Em contrapartida, o outro, o ponto fraco o ponto forte é a trocação. Então, ele não pode se deixar derrubar. Então, um leva vantagem na luta em pé e o outro leva vantagem na luta de chão. Mas não por ser um lutador que vem de uma origem do jiu-jitsu, por exemplo, ou que vem de uma luta específica. Não, pela especialidade dele, né? Pela especialidade dele. De repente, ele é um lutador que sempre fez jiu-jitsu, mas ele tem uma trocação muito boa. Então, tipo assim, daí é uma coisa contra pessoal, aquele adversário específico, ele está melhor em pé. Apesar dele ter vindo do jiu-jitsu e vice-versa. Entendeu? Vai depender muito do adversário dele também, certo, né?
Perfeito. Bacana. A gente vai fazer um intervalinho. Temos muito mais assunto para conversar com o Ivan Segata, que é campeão aí várias vezes em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, de boxe chinês. E nosso papo hoje é MMA. Já voltamos. Hoje a nossa conversa é com o Ivan Segata, lutador de MMA, também policial militar. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa dupla ação aí que você realiza, né, com o esporte e com a sua atividade profissional, né, Ivan? Com certeza. Muito bem, Ivan, como é que está as organizações? Explica pra gente como é que funciona, de quem é responsável por organizar os campeonatos de MMA. Assim, no Brasil, muitas vezes as próprias academias, né, ou promotores de evento, né, eles mesmos organizam e promovem o evento. Aí a contratação dos atletas ela é exclusiva para aquele evento, entende? Contrata o atleta para lutar aquele evento deles exclusivo e não tem mais vínculo, né? Então, onde o pessoal tenta sempre procurar evento em várias regiões do país para poder estar participando. No caso de organizações maiores, igual o UFC ou o Invicta, que é um evento de MMA feminino dos Estados Unidos, eles têm um contrato, como se fosse um contrato de trabalho. Eles lutam nesse evento e não podem lutar em outro evento, entende? Então, eles têm um contrato de fidelidade para lutar só naquele evento. Interessante. Então, o UFC é a meta maior neste momento, o UFC, né? Hoje é o maior evento de MMA do planeta e não podia ser diferente, né? Os atletas que querem ser os melhores do mundo querem estar no UFC. Legal. Agora, Ivan, fala um pouquinho para a gente, então, dessa sua... o lado esportista, atleta, e o seu lado profissional como um policial militar, né? Uma coisa ajuda a outra, de que forma você concilia as duas práticas? Assim, a arte marcial, eu já era encantado desde quando eu era criança, né? Por conta de não ter condições de ter começado a treinar mais cedo, coisa e tal, eu tive que ir adiando, então comecei a treinar arte marcial um ano antes, quando surgiu a oportunidade de eu fazer o concurso e entrar para a Polícia Militar. Que eu não sabia como é que era a Polícia Militar, o serviço. A gente sabia aquelas histórias de criança, né? De polícia e ladrão, e polícia prende ladrão, e coisa e tal. Aí quando eu entrei na instituição, ver como é que é a organização, como é que funciona, né? A questão de tu estar podendo ajudar as pessoas, principalmente que a Polícia Militar ela atua no flagrante do delito. Então, geralmente, quando está acontecendo alguma coisa ou acabou de acontecer, as pessoas ligam para o 190, que é o número de emergência, e ali a central vai empenhar uma viatura para atender essa ocorrência, ajudar essa pessoa. Então, às vezes, assim, eu fui me apaixonando pelo serviço da Polícia Militar, até por conta de tu conseguir ver que aquela ação que tu fez, aquele criminoso que tu tirou da rua, não foi só um criminoso que tu tirou da rua, entendeu? Foi uma família que tu ajudou, foi um mal que tu evitou que ele fosse fazer para alguém. E aí eu fui gostando cada vez mais, e hoje, assim, eu sou policial militar de sangue, tá no meu sangue, não tem mais como eu ser outra coisa, né? Seria lutador de MMA, se tivesse oportunidade, né? Mas daí eu concilio na medida do possível. Mas você usa, por exemplo, técnicas de MMA na sua ação como policial? Uso. Assim, hoje eu trabalho no administrativo, mas quando eu trabalhava no operacional na rua, já fui do grupo de operações especiais, né? Assim que eu me formei. Então, a gente entrava em muito confronto, às vezes, né? Em que os marginais não respeitam ninguém, né? Na realidade, então, muito menos a polícia. Né? Então, eles vinham para cima com pau, com briga. A gente já teve que sair, infelizmente, ter que se defender de vários tipos de agressão, tijolada, pedrada. E, com certeza, a arte marcial, naquele momento ali, fez toda a diferença, assim, de evitar um mal maior para mim ou para algum colega e poder neutralizar aquela pessoa que está agitada, está querendo agredir de uma maneira rápida que não traga mais nenhum tipo de prejuízo para aquele momento, para aquela ocorrência. Bom. E como é que o pessoal do batalhão age sabendo aí da tua vida paralela como lutador? Eles curtem, eles apoiam? Como é que é a relação isso com eles lá?
O pessoal não posso reclamar, assim, cara. O pessoal, às vezes tem dúvidas, às vezes eles querem fazer um treino. Tem vários outros policiais que treinam, né? Tem um outro policial aqui no batalhão que também é lutador de MMA. Então, vamos dizer, assim, que é como se a gente fosse uma referência na questão, assim, de esportista, de poder passar algum conhecimento de defesa. O pessoal às vezes vê, Segata, se eu estiver aqui e de repente o cara me abraçar e tentar pegar minha arma, tem algum golpe para eu poder defender dele pegar minha arma e dominar. Então é legal assim que o pessoal vem perguntar, entendeu? Significa que eles têm confiança, dicas. Gostam, entendeu? Nunca fui discriminado dentro do batalhão por causa disso. Pelo contrário, eu sempre tive apoio e o pessoal gosta bastante, sim. E no geral, Ivan, tem ainda preconceito com artes marciais? Já vivesse isso? A pessoa, não, é violento, não sabe que tem técnica, não sabe que é preparação. Em alguns casos ainda tem esse tipo de preconceito? Tem por conta de alguns anos atrás existiam aqueles pit boys que faziam briga entre academias, né? E onde eles estavam, eles queriam dominar o espaço por conta por força mesmo, força física, por violência, para mostrar que a academia deles era o melhor. E, na realidade, a arte marcial, se a gente for ver a filosofia de qualquer arte marcial, é completamente contra a briga, né? Bem pelo contrário, a gente sabe do potencial que a gente tem como atleta, como conhecedor daquela arte marcial, e não tem que se prevalecer de ninguém em momento algum. Então, hoje em dia, não tem mais esse preconceito, mas já sofri sim, né? De ser taxado de, é agressivo só porque treina, só porque luta, entendeu? Imobilizou o cara daquele jeito só porque é lutador, né? Mas eles não vê que imobilizou daquele jeito realmente porque eu tenho conhecimento, senão poderia ter agredido mais, machucado mais, entendeu? Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho do teu momento atual no esporte, né? Você está vivendo que momento? Está se preparando para algum campeonato? Como é que você está vivendo hoje? Hoje, assim, faz um ano da minha última luta, né? Eu lutei nas vésperas do Dia das Mães do ano passado, em Camboriú, no evento do Nitrix Champion Fight. Graças a Deus, me sagrei campeão de novo, né? Eu consegui finalizar o meu adversário no segundo round. E venho de lá para cá, tive um momento de recuperação, eu estourei o ligamento do joelho uma semana antes da luta, né? Mas não quis desistir da luta, lutei assim mesmo. Aí, tão logo fiz a recuperação, não precisei operar, graças a Deus. Eu venho me mantendo num treino, digamos, cotidiano, né? E esperando a oportunidade aí de uma próxima luta, né? Assim que tiver em vista um evento, aí eu tenho que me reorganizar, né? O meu serviço, o meu horário, para aumentar a intensidade de treino para poder lutar. Mas eu estou, digamos assim, ativo. Perfeito. Né? Ativo. Agora, para participar dessas lutas, Ivan, precisa de patrocínio, né? Como é que você faz? Quem é que te apoia? Existem apoiadores? Como é que é essa parte? Eu vou falar assim, o MMA ele te dá mais oportunidade de patrocínio. Quando eu lutava só boxe chinês, eu nunca consegui patrocínio de ninguém, assim, muito difícil. No MMA eu já tive vários patrocinadores, hoje ainda tem alguns, né? A Natura Mel, né? Ali da Companhia da Saúde, sempre me ajudou, me ajuda ainda, né? Tem a Academia Open One, onde eu treino, né? Faço todo o meu treinamento, todo o meu camp para as lutas. Tudo aqui em Itajaí, né? Tudo em Itajaí. Ivan. Aí lá dentro tem fisioterapeuta, tem os instrutores específicos de funcional, né? Tem o Dr. Ernesto, da Beauty Clean, ele faz meu acompanhamento médico, né? E nutricional, né? Então a gente está sempre fazendo exame de sangue, exame de urina, todos aqueles exames que tem que ter para saber se a gente está bem, se, né? Não ter perigo de começar a se preparar e ficar doente ou se lesionar por conta, né, de estar fraco ou estar faltando isso ou aquilo, né? A Kazuki, que é uma empresa que faz kimonos, materiais para luta, está sempre ajudando também. O Marcelo da Kazuki dá muita força para mim e para todos os atletas da Academia Open One, da equipe Open Fight, né? O Grupo Poli, né, que é um grupo que tem vários projetos sociais, né? Lá da Polo Terminais e da Polo Import, então eles estão sempre ajudando, quando a gente precisa de uma ajuda, é um pessoal muito parceiro, assim.
Legal, bacana. Bom saber, né? Que É bom saber que tem. tá estimulando o negócio. Mas tu acha que ainda falta muito incentivo ainda, Ivano? No geral, assim, eu vi que tu conseguiu, tem uma galera querendo apoiar, mas tu acha que ainda tá faltando muito? Assim, esse pessoal é o que sempre ajuda, mas é como eu falei, né? Eu não vivo do esporte. Aham. Então, se eu tivesse que viver do esporte, Precisaria com de muito certeza mais. eu precisaria de muito mais, né? Porque a preparação da luta, ela te consome muito, né? Tu muda a tua alimentação, tu tem que ter uma suplementação diferente, né? Às vezes tu tem que pagar um professor específico com uma determinada técnica, entendeu? E isso não é barato, Claro. né? É caro. E nesse sentido, ainda falta muito apoio do pessoal, entendeu? Ivan, a gente está indo para o finalzinho. Uma pessoa que quer começar no MMA, que você sugere, que dicas você dá para quem quer começar? Vou falar por mim, aí ali para onde eu treino, da Academia Open One, ali tem uma estrutura maravilhosa para arte marcial, né? Tem várias modalidades de arte marcial kids, para as crianças, legal. mesmo criança, quando a gente fala assim, 6, 7 anos, 8 anos, né? Para os adolescentes, ontem mesmo fiz uma aula de MMA com a minha esposa, meus 2 filhos, um de 15 e um de 6 anos, né? Legal. Tinha mais crianças de 7, 8 anos, então eles estão ali. Ele tem que procurar um local que tenha professores especializados, que tenha esse espaço para lidar, e eu acho que o caminho é isso aí. A criançada hoje, o mundo que a gente vive, com tanta coisa ruim sendo atrativa, os pais orientar e incentivar mesmo aí para um esporte. Muito bom. Ivan, obrigada por ter vindo aqui, sucesso aí, tomara que você fature outras lutas aí, manda informação pra gente quando você for lutar. E é isso, a gente conversou com o Ivan Segata, lutador de MMA, policial militar, campeão catarinense, campeão gaúcho de boxe chinês. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu. Eu agradeço também mais uma vez a sua companhia, você que acompanhou o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.